problema é que a nossa espécie Homo sapiens está passando e vai passar por um processo de especiação. Quantos novos tipos de seres humanos existirão daqui a um século? Os cientistas hoje não sabem dizer, mas sabem que serão diversos. De que tipo de consciência nós estamos falando ou vamos falar? Será que nós teremos muito mais tempo para despertar a consciência que caracteriza a natureza humana, como até hoje nós a conhecemos, na hora em que nos olhamos no espelho, nos defrontamos com as características do nosso eu pessoal? E como Paulo disse, talvez fosse bom a gente apressar um pouco esse processo, porque parece que a humanidade não vai ter muito mais tempo para conduzir um despertar de um psiquismo somente administrando as funções de um corpo biológico, somente através da respiração, acalmando o mundo mental, o mundo emocional, para que algo mais profundo em nós surja. Tudo indica que, em breves tempos, isso será ou mais fácil ou mais complicado, devido a outros aspectos. Já estão presentes, não no nosso cotidiano ainda, não no cotidiano da massa terráquea, mas sendo trabalhados em alguns subterrâneos das macroforças que dominam o mundo. Macroforças que dominam o mundo são as empresas ou as instituições que detêm o conhecimento e têm condições financeiras de aplicá-lo como querem. Nós nos acostumamos a achar que as revoluções que ocorreram ao longo das páginas da história da humanidade, somente revoluções violentas tentando tomar o poder é que conseguem resolver as coisas. E, de fato, quem tem o poder não o dá de graça. Pelo tipo de cretinice que nos marca, quando alguém tem o poder, outro que o quer tem que tomá-lo. Pois que, infelizmente, nós, seres humanos, não nascemos lá muito habilitados nessa arte de desapego. Queremos o poder, matamos, vendemos a alma da gente, do pai e da mãe, para conquistar o poder. Quando conquistamos, dele não queremos largar. Mas, nos anos 80, 90, houve uma revolução diferente e nós não vimos. Nós não vimos porque a gente só presta atenção quando as revoluções matam muitas pessoas, produzem sangue, tomam o poder. Aí a imprensa entende, nós entendemos e classificamos. A Revolução Francesa, a Revolução disso e daquilo. Mas ocorreu uma revolução no final do século passado que ninguém viu, mas que produziu a tomada do poder sem provocar guerra, sem provocar derramamento de sangue, sem provocar conflitos. Que revolução foi essa? Enquanto a juventude do mundo tomava Phelps é uma forma elegante de chamar álcool, tá? Fumava todas, alguns nerds, sabem o que é nerds? São aquelas figuras lá na cultura dos Estados Unidos, têm o péssimo hábito de estudar, e, em vez de sair para curtir todas, fica estudando. Esses nerds, enquanto a turma estava eles estudando, e começaram a adquirir conhecimento, a produzir conhecimento. E começaram a criar empresas nas garagens dos seus próprios pais. E hoje essas empresas, cada uma delas vale 200 bilhões de dólares. E assim foi com Bill Gates, com Steve Jobs, com outros, que naquela época fundaram empresas que criaram um tipo de conhecimento, e esse conhecimento inaugurou no mundo, e a gente não viu, uma era do conhecimento, em que quem tem conhecimento, quem tem tudo, e quem não tem conhecimento, vive. À moda do rebanho. Vejam bem, não é Barack Obama que decide fazer uma guerra contra a Rússia. Barack Obama só decide fazer uma guerra contra a Rússia se o dono da Microsoft deixar.
porque Barack Obama pode querer apertar um botão, o dono da Microsoft faz não. Todo o poderio militar norte-americano depende do conhecimento da gestão daquelas máquinas de softwares que empresas produziram, o que implica dizer que, desde os anos 90, quem manda no mundo não são os presidentes das nações, são os donos dessas instituições. Sem eles, presidente de nação pode fazer o discurso demagogo que quiser, mas não tem poder para nada. Foi essa revolução que ocorreu. Essas empresas que produziram o conhecimento que hoje mexe, movimenta com o mundo, trabalhando junto com a DARPA, que eu falei anteriormente, que é do Departamento de Defesa norte-americano, são essas empresas que mandam no mundo. Eles não estão nem aí, às vezes, para quem é presidente do Brasil, para quem é presidente do Paraguai, eles mandam. E o Brasil está complicado, 4 pessoas tomam um belo chá na City, em Londres, e dizem, vamos tirar o dinheiro do Brasil, aí tira o dinheiro do mercado de capitais, o Brasil, no outro dia, não pode fazer nada. Essa tal de globalização provocou esse tipo de problema. Antes que a gente saiba dos fatos, eles já aconteceram. Essa história de que se a Globo não deu, o fato não aconteceu, já era. E o que é que está acontecendo hoje com a espécie humana, que está tendo o condão, ou terá o condão de modificar totalmente o panorama psíquico da humanidade a curto e médio prazo, que poderá modificar o padrão de consciência ao qual nos acostumamos como sendo normal da natureza humana, que a gente não está percebendo. Vamos analisar isso. Há cerca de 10.000 anos atrás, não existia nenhum cachorrinho na Terra. Nenhum cachorrinho na Terra existia. Só existia lobo. 3 espécies de lobo. Uma delas, chamada Canis lupo, o lobo cinzento, das 3, essa espécie começou a ser domesticada pelos humanos. E o Canis lupo foi levado por um grupo de humanos para viver ali, outro grupo acolá, outro grupo acolá, outro grupo em outro ambiente. E a interação das influências ambientais na genética da espécie Canis lupo terminou provocando mutações, tanto adaptativas como evolutivas. E essa única espécie de lobo cinzento, há 10.000 anos atrás, passou por um processo que a biologia chama de especiação, e dela, através desse processo de especiação, que é o processo de adaptação de uma mesma espécie, em locais diferentes e em ocorrendo as mutações, essas mutações foram mudando, essa antiga espécie mudou de um jeito no Polo Norte, de outro jeito no Polo Sul, de outro jeito no Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, por aí foi, mas isso tudo aconteceu lá no Hemisfério Norte. O fato é que a subespécie de Canilupus que surgiu terminou criando o que hoje nós chamamos de espécies de cachorro, e hoje nós temos milhares, mais de 2.000 espécies de cães, cada uma com seu jeitinho, com seu temperamento. Todos têm 4 patas, rabinho para cima e levanta a perninha para fazer xixi se for macho. Mas cada um deles tem um tamanho diferente, um temperamento diferente, um rostinho diferente. Todas as espécies de cachorro que hoje existem, todas elas vieram do Canis lupo, ou seja, do lobo cinzento que há 10.000 anos atrás existia e ainda existe. Então, isso é que se chama especiação. Qual o problema? O problema é que a nossa espécie Homo sapiens está passando e vai passar por um processo de especiação que irá criar diversas subespécies da espécie Homo sapiens, ou que irá, dependendo do tipo de mutação que ocorra, promover a criação de diversas espécies a partir do DNA da nossa espécie, o que implica dizer que, se há 10.000 anos atrás uma espécie de animal passou por especiação biológica e produziu milhares de novas espécies, o que dizer da nossa espécie, que vai passar por especiação, mas também por interferência genética e interferências tecnológicas? A pergunta é,
Quantas espécies Homo sapiens existirão daqui a 10 mil anos? Não. Daqui a 1000 anos? Não. Daqui a 500 anos? Não. Quantos novos tipos de seres humanos existirão daqui a um século? Os cientistas hoje não sabem dizer, mas sabem que serão diversos. Por quê? Porque é inevitável. Como inevitável? Vamos falar só da especiação biológica. Desculpem a redundância, mas é porque há outros tipos. A NASA, outras agências espaciais da Rússia, China, Índia, da Agência Espacial Europeia, estão abrindo inscrições para casais na faixa dos 50 a 60 anos, não pode ser muito mais novo que isso, até 45 vai, para viajarem grátis para a Lua, para Marte, e também entrar numa nave que já está idealizada para sair viajando em relação aos confins do espaço sem jamais retornar para a Terra. Isso por quê? Porque a Terra, que é a casa da nossa espécie, pode, entre aspas, ser destruída a qualquer momento por uma superexplosão de um vulcão tipo Yellowstone da vida nos Estados Unidos da América. A Terra pode sofrer a qualquer momento um processo de inversão de polos, o que poderá destruir toda a raça humana. A Terra pode, entre aspas, ser destruída por muitos motivos a qualquer momento. E em 2027, Apophis, que é o nome que foi dado a um certo meteoro, o jovem vem na nossa direção, mas vai passar raspando, mas aí a gravidade terrestre o atrairá de vez, e 7 anos depois ele vem de frente. Então, se os governos terráqueos, até lá, não se reunirem no sentido de criar uma identidade terráquea para destruir esse jovem, ele pode simplesmente acabar com tudo na Terra, porque ele é um pouquinho grande. Então, devido a essas coisas, é urgente e já tardio a necessidade, ou já tardia a necessidade imperiosa de se retirar a semente da vida humana e semeá-la em outros ambientes, porque se a humanidade toda for destruída aqui na Terra, esses sobreviventes darão continuidade à nossa espécie. Então, é por isso que a NASA está, junto com outras agências governamentais e empresas, a SpaceX X está à frente disso e outras também, dando turismo grátis. Grátis não, a turma ainda vai receber salário para ir para a Lua, mas aí é assim, quem vai para a Lua tem que transar na Lua. Aí vai nascer o primeiro bebê humano lunático. Só que a Lua é um outro ambiente diferente da Terra, igual ao ambiente que o primeiro lobo cinzento foi levado assim de oeste para leste, e aqui fazia calor, ali fazia frio, ele foi mudando. Então, esse bebê lunático, ele já vai nascer e a genética dele já vai passar, o genoma dele vai passar por modificações adaptativas ou evolutivas, pelo fato dela agora estar na Lua, e quando nascerem 2 lunáticos, 10 lunáticos, 50 lunáticos, e começar o transa, netos lunáticos, bisnetos lunáticos, e essa turma que vai nascer na Lua já vai possuir características que vão diferenciar o tipo de corpo que eles têm em relação ao tipo de corpo biológico que existe na Terra, do jeito que os cachorrinhos que começaram a nascer já nasceram bem diferente do lobo cinzento. O lobo cinzento, ele não gosta de ser humano, ele ataca o ser humano. Cachorro, ao contrário, nasceu dócil, é o grande amigo do ser humano. Mas vejam só que coisa, a genética original disso era de um lobo que... Por que que a turma não gosta quando um cachorro vê sangue? Ou vê sangue não, sente o gosto de sangue. Vocês sabem por quê? Porque o gosto de sangue na boca de um cachorro pode reavivar a genética do lobo, que dorme escondida no DNA dele, e ele vira lobo de uma hora para outra e atacar o seu dono. O jogo genético é poderoso. Então, os lunáticos humanos serão um tipo de espécie que irá surgir lá. Como também a turma que vai para Marte, a viagem mais demorada, 6 meses, mas chegou em Marte, transou,
nasce um marciano. Ou seja, gente com o DNA igual ao nosso, mas nascendo em Marte. E assim as novas gerações de marcianos irão nascendo. O terceiro caso, da supernave que sairá da Terra em busca de mundos fora do nosso sistema solar. Aí casais de 45, 50 anos é que poderão ir, porque mesmo na nave, a nave não protege o ser humano dos raios que produzem câncer. Então, por isso que não vai ninguém com 20 anos, porque pode morrer de câncer durante a viagem. Então, só vai se pegar gente já com a certa idade, porque caso ocorra câncer, não sofre muito. Só que essa turma que vai nessa nave, esses casais, eles não vão transar nem na Lua, nem em Marte. Eles vão ter que transar dentro da nave, porque eles não vão para nenhum planeta, eles vão viajar. Isso implica que vai nascer um bebê do DNA, com DNA terráqueo numa nave. Qual vai ser a nacionalidade dele na nave? Pouco importa, mas qual o problema? A nave não tem gravidade. Em ambientes onde não há gravidade, as duas pernas que a gente tem não servem para nada. Em ambientes onde não há gravidade, se ocorrer uma especiação, ou melhor, uma mutação adaptativa, isso implica que os próximos bebês a se reproduzirem nessa nave irão transformar pernas em braços, porque é muito melhor você ter 4 braços num ambiente sem gravidade do que 2 braços e 2 pernas. 6 braços é melhor do que 4. 8 braços, melhor do que 6. Por quê? Porque com um braço você se agarra, no outro você coça a cabeça, o outro você come, o outro você lê, o outro você coça aqui, o outro você briga. Quanto mais braço num ambiente sem gravidade, maior é a sua produção. Outro você toca piano, aí o psiquismo de uma figura assim vai para onde? Vai passar por mutações do jeito que o psiquismo do globo se transformou no cachorrinho. E que tipo de transformação, então, ocorrerá no psiquismo humano quando esse tipo de aventura, que começa daqui a 10 anos... Olha a loucura, pessoal. Quantos tipos de seres humanos existirão daqui a 500 anos, 200 anos? Ah, mas quem tiver 4 braços não é ser humano. Quem é que disse a você que não? Aí tem identidadezinha, DNA terráqueo, nosso temperamento ou algo parecido com isso. Apenas o cara tem 4 braços, em vez de 2 pernas, porque na gravidade, num ambiente sem gravidade, ninguém tem perna. Não precisa. Isso não é ficção? Não. Isso só vai acontecer no futuro? Não, já aconteceu lá atrás. Como? Esse é o problema. Esse lá atrás é algo tão doido que foi transformado em mitológico, porque mitologia para a gente é algo que não é verdade, é como se fosse só invenção ou exagero. Entendam, o que de mais antigo existe no nosso psiquismo não são os registros que as religiões nos legaram. As mitologias são anteriores às religiões. Quem taxou aquilo de mito já foi a própria fé das religiões.